Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí ao nosso último vídeo dessa unidade 2 dessa disciplina de Física 4, onde estamos estudando a luz. E nessa unidade 2 estamos estudando fenômenos ondulatórios da luz. Eu queria fazer aí mais dois vídeos sobre, um sobre interferômetro de Maxwell-Morley, que eu vou fazer quando a gente for estudar relatividade restrita, e um também sobre interferência de filmes finos, mas só que por enquanto não vai dar para fazer por questão de tempo e por questão de exaustão. Então vocês me desculpem aí, mas eu não vou conseguir fazer esses outros dois vídeos. Já temos aí 8 vídeos para a gente estudar nessa unidade 2, que já está aí razoável até de conteúdo, até para quem quiser estudar essa parte, já vai conseguir estudar tranquilamente. Aconselhei para quem quiser estudar pegar o Moisés volume 4, que é talvez o melhor livro sobre ótica de física básica que eu conheço. Se alguém quiser sugerir outro, beleza, estou aberto a sugestões. Mas esse vídeo aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar o que a gente viu até então. A gente estudou interferência com problema de fenda dupla, a gente estudou difração de fenda simples, agora nós vamos juntar as duas coisas, fazer interferência e difração juntas no mesmo problema. A ideia vai ser essa. Vamos aqui para a nossa revisão rápida. A gente falou do princípio de Huygens, que ele nos diz que cada ponto de uma frente de ondas se comporta como uma fonte pontiforme, gerando ondas secundárias. Isso é importante para a gente falar da propagação dessa frente de ondas. E a gente falou do princípio de Fermat, que nos diz que de todos os caminhos ópticos possíveis para a luz e de um ponto até o outro, a luz ela percorre aquele caminho que o tempo é o menor possível. Depois a gente estudou o problema de fenda dupla. As fendas aqui são muito pequenas, aqui é um problema que vem uma frente de ondas, bate aqui num anteparo que tem duas fendas, então vai sair luz aqui dessa fenda de cima e vai chegar nesse ponto P, vai sair luz dessa fenda de baixo e vai chegar no ponto P, existe uma diferença de caminho associada a esse camarada, e se a diferença de caminho for tal que ela seja um múltiplo do comprimento de onda, a gente tem uma interferência construtiva, e se a diferença de caminho for um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda, a gente tem interferência destrutiva. O importante aqui é a gente notar que para esse problema a diferença de caminho é d seno θ. Isso vai voltar no final desse vídeo, mas a diferença de caminho aqui para esse caso é d seno θ. E a posição para cada máximo de interferência aqui, ela é esse camarada aqui, e a gente encontrou inclusive a intensidade da luz nessa tela de detecção. A gente também, até aqui inclusive, a gente para encontrar a intensidade da luz na tela de detecção, a gente primeiro encontrou o campo na tela de detecção. Esse campo pode ser escrito dessa forma aqui, tá certo? E aí a gente fez as contas todas, inclusive a gente fez todas as contas para chegar nesse campo elétrico na tela de detecção, e a gente falou assim, tá, a intensidade do campo na tela de detecção é dada por esse camarada. Essa intensidade é calculada através do campo elétrico total que chega na tela de detecção. Então a intensidade ela varia com um cosseno, então a intensidade vai dar esse camarada aqui, que dá esse gráfico aqui embaixo, que me dá esse resultado experimental aqui de cima, certo? Então é uma figura de interferência, a gente vê essas franjas de interferência, isso é bacana, o bacana é o porquê que aparecem essas franjas de interferência. Por quê? Por que aparecem essas franjas de interferência? Vocês já pensaram sobre isso? Eu estou falando isso em todos os vídeos, mas por que aparecem essas franjas de interferência? Aparece por quê? Porque a gente tem uma onda eletromagnética saindo dessa fenda de cima, a gente tem uma onda eletromagnética saindo dessa fenda de baixo, elas percorrem caminhos distintos, existe uma diferença de caminho óptico de uma luz que sai de uma fenda para outra luz que sai de outra fenda. Essa diferença de caminho óptico vai gerar uma diferença de fase, essa diferença de fase vai nos trazer interferência construtiva, interferência destrutiva. Tá certo? Esse porquê ele é importante, beleza? E a gente também estudou esse problema de fenda dupla com fasores. A gente tem estudado fasores, que isso tem facilitado muito a nossa vida, tá certo? Qual que é a ideia de fasor? Fasor é um objeto matemático que ele tem aqui um certo tamanho, não é bem um vetor, mas ele é um objeto aqui que a gente pode escrever no plano complexo, e a gente está estudando qual que é a componente vertical desse camarada, porque a componente vertical está relacionada à parte imaginária desse objeto que a gente chamou de fasor. E esse fasor, ele está rodando nesse plano complexo, eu mostrei isso no vídeo anterior, ele está rodando nesse plano complexo, se a gente tiver mais de um fasor, do jeito que a gente está estudando, esses fasores eles mantêm a fase relativa entre eles constante, tá certo? Então eles vão girar todos com a mesma velocidade e mantendo aí a mesma fase relativa. Mantendo a mesma fase relativa, a gente pode fixar um certo tempo e trabalhar só esses fasores. E aí estudando fasores, a gente descobriu qual que é
a amplitude desse campo total na tela, que é esse tal desse θ aqui, e a gente descobriu qual que é essa fase desse campo total na tela, que é esse φ sobre 2, certo? E aí vocês estão vendo o seguinte, que a intensidade, não, depois eu vou chegar nisso. Tá, isso aqui é da fenda dupla, e depois a gente falou sobre fenda simples. Quando a gente foi estudar a fenda simples, a gente fez uma análise de fasores também para a fenda simples. A gente separou qual que é o problema de fenda simples, a gente chega aqui uma frente de ondas nesse anteparo que só tem um buraco, esse buraco é um pouquinho mais largo, e esse buraco aqui sendo um pouquinho mais largo, a gente vai ter uma diferença de fase do raio que sai aqui de cima para um raio que sai um pouquinho mais abaixo. E essa diferença de fase a gente estudou com fasores, e a gente chegou na intensidade da luz na tela, que ela é dada por essa função aqui, essa função seno de φ sobre 2 sobre φ sobre 2, ela é chamada de sinc, certo? Esse sinc aqui é o seno de x sobre x, é o sinc de x, e essa função me dá esse gráfico aqui, tá certo? E aqui a gente tem aqui um resultado experimental para um problema de difração de fenda simples. O que nós vamos fazer nesse vídeo é juntar esses dois problemas. É isso, basicamente é isso, certo? Então a gente vai ter aqui um problema de fenda dupla, eu tenho duas fendas, tá certo? Essas duas fendas estão, o centro delas, isso é importante, o centro dessas fendas, de cada uma dessas fendas está separado aqui por uma distância d, então o centro de cada uma dessas fendas está separado por uma distância d, cada fenda dessa tem aqui uma largura a, tá certo? Portanto, essa parte do meio aqui, ó, ela vale d menos a, tá certo? D menos A, por quê? Porque esse D aqui é a distância do centro dessa fenda de cima até o centro dessa fenda de baixo. Qual que vai ser a nossa estratégia? Vai ser juntar as duas coisas que a gente fez. A gente vai estudar isso para análise fasorial. A gente vai pegar essa fenda de cima e vai separar ela em várias partes de tamanhozinho ΔY. Cada ΔY desse vai gerar uma diferença de caminho, e essa diferença de caminho vai dar uma diferença de fase nos fasores, tá certo? A ideia vai ser essa. Então, a gente vai separar isso aqui em vários pedacinhos. A gente tem que os vários raios que vão chegar num ponto P da tela. Obviamente, essa imagem aqui está sendo só ilustrativa para a gente entender, certo? E o que a gente vai querer saber é qual que é a intensidade da luz num ponto P da tela aqui. Essa aqui é a proposta nossa, certo? Então, a gente vai juntar as duas coisas. A gente tem aqui, ó, uma coisa similar ao que a gente fez com o problema de difração de fenda simples e uma coisa similar ao que a gente fez com fenda dupla. Então, a gente vai juntar aqui interferência e difração. E notando aqui que a gente está numa certa aproximação em que esse Dzão ele é muito maior tanto que a largura das fendas e tanto que a distância entre as fendas, beleza? Então, show de bola, não se assustem com esse gráfico aqui, não se assustem com isso. Esse aqui é o tipo de problema de fasores que a gente vai estudar. Nós não vamos fazer as contas com cosseno e seno, ficar somando esses camaradas, nós vamos fazer com fasores, certo? Vamos tentar entender aqui, olha só. O que é essa parte aqui de baixo? Essa parte aqui de baixo, eu vou até circular aqui de verde, essa parte toda aqui de baixo diz respeito à fenda de cima, certo? Essa parte que eu vou colocar de rosa, essa parte toda aqui de cima está sendo relacionada à fenda de baixo, beleza? Essa aqui é a ideia do nosso problema, beleza? Então, dê uma pause aqui, dê um pause no vídeo e tente avaliar isso aqui, certo? E agora nós vamos identificar cada um desses termos aqui. E lembrando o seguinte, o campo na tela, ele pode ser escrito assim, ó, vou escrever aqui em cima, ele pode ser escrito aqui como um Eθ, certo? Seno de um ômega-t mais um alfa qualquer, certo? Aqui eu não coloquei alfa, não. Quem que seria esse alfa? Esse alfa seria o ângulo entre o Eθ está escrito aqui, ó, entre o Eθ e a horizontal aqui, ó. Isso aqui seria meu ângulo alfa. Só que vocês lembram lá que esse ângulo alfa, quer dizer, essa parte aqui de seno de ômega-t vai entrar numa integral que a gente vai fazer a média temporal para saber a intensidade. A gente vai fazer uma integral ali no tempo, certo? Uma integral definida. Então, essa parte de seno aqui, em geral, ela está sumindo quando a gente calcula a intensidade. Então, para achar a intensidade da luz, o que vai ser importante vai ser a gente achar esse Eθ. Então, agora, nesse vídeo aqui, nós vamos nos ater a encontrar quem é esse Eθ, tá certo? Essa fase alfa aqui, para a gente aqui nesse vídeo, ela não vai ser importante, não.
beleza? A gente vai nos ater a encontrar quem que é esse θ, beleza? E isso já vai ser trabalho suficiente para a gente. Então, vamos identificar aqui quem que é cada coisa aqui, né? Primeira coisa, se essa parte de baixo aqui tem a ver com essa fenda de cima, olha só, a diferença de fase de cada um desses fasores aqui ela é bem pequenininha. E a gente vai fazer aquela aproximação que esse ΔY que a gente separou aqui, essa fenda de cima é muito pequeno, então a diferença de fase também é muito pequena, de forma que esse sujeito aqui ele vai formar um arco de circunferência. E se vocês lembrarem do vídeo anterior, a gente já sabe quem que é esse E1. Quem que é esse E1? Esse E1 é justamente a amplitude lá do problema de difração de fenda simples, tá certo? Então, vocês voltam lá que vocês vão ver quem que é esse E1 lá no problema de difração de fenda simples, certo? Então, olha só. Então, cada uma desses fasorezinhos aqui tem a ver com o raio que vai sair de cada uma dessas partes daqui da fenda de cima. Agora, esse último camarada aqui, ó, essa última setinha aqui, deixa eu desenhar igual eu fiz no outro. Essa setinha aqui, que eu coloquei de verde, está relacionada a esse raio aqui, ó, certo? E quem que é essa setinha aqui que eu vou colocar de rosa? Essa setinha aqui que eu vou colocar de rosa tem a ver com o primeiro raio que vai sair da fenda de baixo, tá certo? Então, olha só, essa setinha verde aqui está relacionada ao último raio que sai da fenda de cima. Essa setinha rosa está relacionada ao primeiro raio que sai da fenda de baixo, certo? Portanto, esse ângulo Ki aqui, ó, essa letra aqui chama Ki. Esse ângulo Ki aqui é o ângulo entre o último fasor da primeira fenda e o primeiro fasor da segunda fenda, tá certo? Então, esse ângulo Ki, que eu coloquei aqui, é o ângulo entre esse raio aqui, é o ângulo de fase entre esse raio que sai daqui e esse primeiro raio que sai daqui de baixo, tá certo? A diferença de caminho entre eles vai ser um pouco maior, vai ser diferente. Vai ser diferente por quê? Porque aqui eu tenho uma distância maior entre esses dois raios aqui, vai ser D menos A. Beleza? Então, olha só, esse ângulo Ki é o ângulo entre o último fasor da primeira fenda e o primeiro fasor da segunda fenda. Tá certo? Então, dê uma pausa aí e estuda isso, tá certo? E quem que é Φ, né? Esse Φ aqui é o ângulo entre o primeiro e o último fasor de cada fenda. Como as fendas aqui são simétricas, elas têm o mesmo tamanho, esse ângulo Φ aqui em cima, ele tem que ser o mesmo ângulo Φ daqui de baixo, tá certo? Beleza, né? Até aí estamos indo, né? Beleza. Então, se esse ângulo aqui ele é Φ, a gente já estudou isso nos vídeos passados, esse ângulo aqui tem que ser φ sobre 2 e esse ângulo vermelho aqui tem que ser φ sobre 2. Da mesma forma, se esse ângulo aqui em cima é φ, esse ângulo vermelho tem que ser φ sobre 2, esse ângulo vermelho tem que ser φ sobre 2. A gente já viu isso nos outros vídeos. E isso aqui é muito simétrico, tá certo? Isso aqui está sendo muito simétrico. Tudo que eu fizer para essa fenda aqui, para esses fasores aqui de baixo, tudo que eu fizer para esses camaradas aqui de baixo, vai valer para esses camaradas aqui de cima. Tá certo? Por quê? Porque essa construção desse problema meu que eu fiz aqui está sendo muito simétrica, beleza? Então, olha só, esse ângulo φ aqui é o quê? É o ângulo entre o primeiro fasor e o último fasor de cada fenda. E esse ângulo Ki é o ângulo entre o último fasor da primeira fenda e o primeiro fasor da segunda fenda. Tá certo? Tá beleza? Então, entendido isso aí. E quem que é esse delta, né? Esse delta vai ser o ângulo que vai identificar para mim justamente quem que é esse θ. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Então, olha só, nós vamos assumir, por simplicidade, nós vamos assumir que E1 é igual a E2, ou seja, o campo elétrico que está sendo formado na primeira fenda, ele é igual ao campo elétrico que está sendo formado na segunda fenda. Isso por simplicidade para o nosso trabalho aqui e pela simetria do nosso problema, está chegando uma frente de ondas planas nas duas fendas e tal. Então, assumindo aqui que E1 é igual a E2, então assumindo que esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, assumindo isso aqui, esse triângulo aqui formado por Eθ, E1 e E2, é um triângulo isósceles. Então, se eu passo essa perpendicular a Eθ aqui, que é essa linha vermelha aqui, essa linha vermelha ela é perpendicular a Eθ. Se ela é perpendicular a Eθ, cada um desses... então, eu estou partindo esse ângulo delta em 2. Vocês concordam? Então, olha só, se esse triângulo aqui é isósceles, ou seja, se E1 é igual a E2 por construção do nosso problema, se eu passo aqui uma reta perpendicular a Eθ, eu estou partindo esse ângulo aqui em 2. Então, esse ângulo aqui de cima
vale delta sobre 2, esse ângulo aqui embaixo vale delta sobre 2, certo? Isso aqui é só por simplicidade, eu vou deixar aqui apagado, porque senão vai ficar muito poluída aqui a figura. Então, olha só, assumindo que E1 e E2 são iguais, eu estou partindo esse ângulo aqui no meio, certo? Então, essa parte aqui de cima vale Eθ sobre 2, e aqui eu dividi por Eθ sobre 2, tá certo? Eu estou dividindo esse Eθ em 2, beleza? Então, olha só, o valor de E1 nós já sabemos lá do estudo de difração de fenda simples. Isso aqui a gente viu lá em difração de fenda simples. Isso aqui a gente viu no vídeo anterior. Então, volta no vídeo anterior e veja isso aqui, ó. Então, esse valor de E1 é o que a gente descobriu lá para a amplitude do campo lá na difração de fenda simples. Então, E1 é igual a esse camarada aqui, ó. Tá certo? E1 é igual a esse camarada, onde φ é o ângulo entre o primeiro e o último fasor de cada fenda, certo? Então, olha só, o valor de E1 nós já sabemos lá do estudo de difração de fenda simples. O valor de φ, ele também vem do estudo de difração de fenda simples. O valor de φ é o quê? O valor de φ é a fase total acumulada quando eu estou estudando só uma das fendas, tá certo? Então, o valor de φ ele vale 2π sobre lambda a seno θ, tá certo? Esse θ é o ângulo que vai me indicar a posição da onde que eu estou na tela de detecção. Então, não confunda os ângulos. É muito ângulo que está aqui, ó, tem φ, φ sobre 2, θ. Esse θ aqui é o ângulo que vai me identificar onde que eu estou na tela de detecção. Eu acho que eu até coloquei aqui, ó. Esse θ é justamente esse camarada aqui, ó. É o camarada que vem daqui até esse P aqui, ó. Esse aqui é o θ. Tá certo? Θ é o ângulo que vai me identificar onde que eu estou na tela de detecção. Bacana. Então, olha só, o valor de φ ele vem também do estudo de difração de fenda simples. Volte um vídeo aí, volte uma casa e veja esse resultado aqui. Então, φ é 2π sobre lambda a seno θ, certo? E aí, dessa figura aqui, ó, eu vou até voltar na figura anterior para a gente estudar quem que é esse Qi aqui, ó. Quem que é esse Qi com relação a esse delta, tá certo? Então, vou voltar aqui, ó. Olha só. Dessa figura aqui, a gente nota que esse ângulo Qi mais φ sobre 2 mais delta mais φ sobre 2 tem que ser igual a 180. Vocês concordam? Porque, olha só, isso aqui é uma reta. Se isso aqui é uma reta, eu tenho que Qi mais φ sobre 2 mais delta mais φ sobre 2 tem que ser igual a 180, certo? Foi o que eu escrevi aqui, ó. Φ sobre 2, que eu fiz do lado de cá, né? Φ sobre 2 mais delta mais φ sobre 2 mais Qi tem que ser igual a 180 ou tem que ser igual a π, tá certo? Então, ó, φ sobre 2, porque os ângulos aqui tem que ser todos em radiano, por isso que eu coloquei em π aqui. Então, ó, φ sobre 2 mais delta mais φ sobre 2 mais Qi tem que ser igual a π, certo? Aí agora eu vou juntar esses dois φ sobre 2 aqui e passar. Eu quero descobrir quem que é delta. Por quê? Porque se eu descobrir quem que é delta, eu descubro quem que é o Eθ. Ah, essa parte aqui eu não contei para vocês, não? Que olha só, olha. Se eu estou dividindo se essa reta vermelha está dividindo esse Eθ em duas partes, aqui é Eθ sobre 2, aqui é Eθ sobre 2. Então, e esse ângulo aqui eu estou dividindo ele na metade, então esse ângulo aqui de cima, que eu vou colocar aqui de vermelhinho aqui também, esse aqui vermelhinho ficou ruim, né? Vou colocar esse camarada aqui de rosa. Esse camarada aqui de rosa aqui é delta sobre 2. Aqui eu dividi esse Eθ por 2, então eu tenho aqui Eθ sobre 2, Eθ sobre 2. Por construção do meu problema, que esse é 1 é igual a esse é 2, certo? Então, se esse ângulo aqui vale delta sobre 2, aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Então, olha só, Eθ sobre 2 é igual ao quê? É igual a E2, que é igual a E1, então é igual a E2 seno de delta sobre 2, certo? Então, eu descubro esse camarada aqui, ó. Então, o meu Eθ é igual a 2E1, que é igual a 2E2, 2E1 seno de delta sobre 2, tá certo? Analisem esse triângulo aqui de cima, ó. Olha só, esse ângulo rosa aqui é delta sobre 2, esse lado aqui vale Eθ sobre 2, então seno de delta sobre 2 é igual ao quê? É igual a Eθ sobre 2 dividido por E2. Aí eu descubro que o meu Eθ é igual a 2E1 seno de delta sobre 2, tá certo? Então, analisando esse triângulo aqui em cima, eu descubro essa relação aqui, ó, que é θ é igual a 2E1 seno de delta sobre 2. Beleza? Beleza, né? O E1 eu sei quanto que vale, o E1 está escrito aqui em cima. Então, o que está faltando eu descobrir? Está faltando eu descobrir quem que é delta, porque o φ também eu já sei quanto que vale. Então, olha só, aí as coisas vão se juntando aqui. Eu sei quanto que vale φ, lá do estudo de difração simples. Eu sei quanto que vale E1, lá do estudo de difração simples. Então, eu sei quanto que vale esse E1 aqui, certo? Falta descobrir quem que é esse delta. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Beleza? Respira, respira, beleza.
Vamos com calma, beleza. Então, olha só, nossa função aqui nesse vídeo é descobrir quem que é esse θ. Nós estamos quase descobrindo, porque a gente já sabe que θ é 2E1 seno de delta sobre 2. O E1 a gente sabe quanto que vale. Por quê? Porque esse E1 já está escrito em parâmetros do problema, tá certo? Tá certo, né? Então, vamos seguir aqui. Dessa figura aqui, a gente já descobriu que esse delta ele pode ser escrito assim, ó. Esse delta pode ser escrito como π menos a parêntese, né, Qi mais Φ, tá certo? Então, esse delta ele é π menos Qi mais Φ, certo? Isso vem dessa análise aqui, ó, que Qi mais Φ sobre 2 mais delta mais Φ sobre 2 tem que ser igual a π. Então, delta é igual a π menos Qi mais Φ, beleza? Então, olha só, dessa figura, a gente já viu que delta é igual a π menos Qi mais Φ. Gente, isso aqui são contas que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer essas contas, não tem jeito, não. E o que a gente quer descobrir é esse θ. Olha só, a gente quer descobrir θ. A gente já sabe quem que é E1. E1 a gente já sabe. Então, falta a gente descobrir quem que é delta. Delta é igual a π menos Qi mais Φ. Mas só que nota o seguinte, esse θ ele é igual a 2E1 seno de delta sobre 2. Só que a gente, desse resultado aqui, que delta é igual a π menos Qi mais Φ, a gente pode escrever que o seno de delta sobre 2 é igual ao cosseno de Qi mais Φ sobre 2. Por que que a gente pode descobrir isso? Porque se o seno de delta sobre 2 é igual ao seno de π menos Qi mais Φ por 2, a gente pode usar aquela identidade trigonométrica e descobrir que o seno de delta sobre 2 é igual ao cosseno de Qi mais Φ sobre 2. Então, faça essas contas aqui, ó. Faça essa conta aqui. É só substituir esse delta aqui embaixo que vocês vão descobrir essa continha aqui. Então, falta a gente encontrar quem que é esse Qi. Então, vamos tentar descobrir quem que é esse Qi, certo? Para encontrar esse Qi, a gente vai lembrar dessa relação aqui, ó. A diferença de caminho ela está para a lambda, assim como a diferença de fase está para 2π. A gente já falou isso desde lá atrás, certo? Então, olha só, como a diferença de caminho óptico entre o último fasor da fenda de cima e o primeiro fasor da fenda de baixo qual que é a diferença de caminho óptico entre o último fasor da fenda de cima e o primeiro fasor da fenda de baixo? Vamos pensar nessa figura aqui, ó. O último fasor da fenda de cima é esse camarada. O primeiro fasor da fenda de baixo é esse camarada aqui. Qual que é a diferença de caminho entre eles? A diferença de caminho entre eles vai estar relacionada a esse tanto aqui, ó, tá certo? A D menos A seno de θ. Seno de θ por causa daquelas relações que a gente já viu lá atrás nos outros vídeos, certo? Então, olha só, a diferença de caminho óptico entre o último fasor da fenda de cima e o primeiro fasor da fenda de baixo é o quê? É D menos A seno de θ. E aí, agora, nós vamos utilizar essa relação aqui, ó. Se a diferença de caminho está para lambda, a diferença de fase está para 2π. E a diferença de fase entre... Vamos pensar quem que é esse Qi, né? Vamos voltar aqui, ó. Quem que é esse Qi? É o ângulo, ou é a diferença de fase, entre o último fasor da primeira fenda e o primeiro fasor da segunda. Se a gente já sabe a diferença de caminho entre o último fasor da primeira fenda e o primeiro fasor da segunda fenda, se a gente já sabe a diferença de caminho entre esses camaradas, agora a gente consegue saber qual que é a diferença de fase, que é justamente esse ângulo Qi. Tá certo? Então, olha só, para encontrar aqui, a gente lembra dessa relação aqui, que a gente já conhecia já, certo? Então, como a diferença de caminho entre o último fasor da fenda de cima e o primeiro fasor da fenda de baixo é D menos A, eu vou substituir esse D menos A aqui, ó, na diferença de caminho. E quem que é a diferença de fase? A diferença de fase, essa diferença de fase aqui, ó, entre o último fasor da fenda de cima e o primeiro fasor da fenda de baixo é justamente esse aqui. Tá certo? Então, olha só, D menos A seno de θ está para lambda, assim como o Qi está para 2π. E aí a gente consegue encontrar quem que é esse Qi, certo? Então, vamos fazer essa conta, né? Olha só, para encontrar esse Qi, a gente faz essa continha aqui, a gente tem que fazer essa conta aqui. Nesse slide aqui eu só repeti as informações que a gente tinha descoberto. O Eθ é igual a esse camarada, o E1 a gente sabe quanto que vale, o Φ a gente sabe quanto que vale. A gente sabe que esse seno de delta sobre 2 é igual ao cosseno de Qi mais Φ sobre 2, certo? Então, a gente tem que descobrir quem que é esse Qi. Beleza? Então, esse Qi, olha só, eu só vou passar esse π multiplicando para cá e vou abrir esse camarada. Então, olha só, Qi sobre 2 é igual ao quê? É igual a π sobre lambda D menos A seno de θ, beleza? Tranquilo, né? Onde aqui eu só vou abrir esse camarada aqui, ó. Eu só vou abrir esse parênteses aqui, ó. Eu vou ter
πd sobre lambda seno de θ menos πa sobre lambda seno de θ. Mas quem que é πa sobre lambda seno de θ? πa sobre lambda seno de θ é justamente φ sobre 2, tá certo? É justamente φ sobre 2, que é o que está escrito aqui em cima. Ó. φ sobre 2 é justamente πa sobre lambda seno de θ. De forma que esse φ sobre 2 mais φ sobre 2 é justamente πd sobre lambda seno de θ, certo? Então, olha só, vamos definir, então, olha só, o que a gente tem que encontrar, olha só, vamos focar aqui. O que a gente está querendo encontrar é esse aqui, é o Eθ. Esse Eθ está relacionado a E1, que a gente sabe quanto que vale, E1 está escrito aqui embaixo, e está relacionado a esse delta sobre 2. Esse seno de delta sobre 2, a gente já viu que a gente pode escrever como sendo cosseno de Qi mais Φ sobre 2. Então, vamos tentar achar quem que é esse Qi mais Φ sobre 2. Fazendo essa conta aqui, tá certo? Essa conta aqui, que tem a ver com a diferença de caminho nesses camaradas, a gente nota que esse Qi mais Φ sobre 2 é justamente πd sobre lambda seno de θ. Então, vamos lá. Respirem, respirem. A gente fez é muito ângulo, eu sei. É muito ângulo, muita nomenclatura, muita coisa diferente, mas vamos com calma. Vamos com calma. Vou voltar aqui. Qual que é a nossa ideia nesse vídeo? A nossa ideia nesse vídeo é saber qual que é essa amplitude aqui, ó, Eθ. Quem é Eθ? Eθ é a amplitude do fasor, que é a soma do fasor total da fenda de cima mais o fasor total da fenda de baixo. Por exemplo, aqui eu tinha falado até o contrário, né? É a soma do fasor total da fenda de cima mais o fasor total da fenda de baixo, certo? Esse Eθ, ele é igual a esse camarada aqui, ó. Por que que ele é igual a esse camarada? Porque eu tô cortando esse ângulo delta aqui no meio. Por construção do problema, quando E1 é igual a E2, eu tenho aqui um triângulo isósceles. Se eu estou cortando esse ângulo no meio, aqui eu estou formando um ângulo perpendicular, por construção desse problema, certo? Então, por construção desse problema, esse Eθ sobre 2, então, partindo esse lado aqui na metade, aqui eu tenho Eθ sobre 2 e aqui embaixo eu tenho Eθ sobre 2. Certo? Se eu tenho aqui em cima é θ sobre 2 e aqui é 90 graus, e esse ângulo aqui, que eu vou manter ele aqui de rosa aqui, ó, esse ângulo aqui é delta sobre 2, esse ângulo rosa é delta sobre 2, então é θ sobre 2 é igual a E1, porque E1 é igual a E2, é igual a E1 seno de delta sobre 2, certo? Então, esse Eθ é igual a 2 E1 seno de delta sobre 2, beleza? Entendam isso. Esse Eθ é 2E1 seno de delta sobre 2. Quem é E1? E1 a gente já descobriu lá do problema de difração de fenda simples, no vídeo anterior. E1 é igual a E0 seno de Φ sobre 2 sobre Φ sobre 2. Quem é E0? E0 é o campo no centro da tela de detecção. Tá certo? Então, olha só, é 0 seno de Φ sobre 2 dividido por Φ sobre 2. Quem é Φ? Φ é justamente 2π sobre lambda a seno θ. A gente já descobriu isso lá do problema de difração de fenda simples, certo? Então, a gente já sabe quem é Φ. A gente sabe quem é Φ em função de parâmetros do problema, que é justamente o tamanho da fenda e o comprimento de onda, e da posição da tela, né, que é justamente esse θ, e o E0 vai vir da intensidade da luz detectada, então esse E0 aqui vai ser um parâmetro dada a luz incidente, certo? Então, falta a gente descobrir quem que é esse delta. Vamos descobrir quem que é esse delta. Do slide anterior, a gente descobriu que o seno de delta sobre 2 pode ser escrito como cosseno de Qi mais Φ sobre 2, certo? Então, falta a gente descobrir quem que é esse Qi. Para encontrar esse Qi, a gente relembra disso aqui, ó, que se a diferença de caminho está para lambda, a diferença de fase vai estar para 2π, certo? A diferença de caminho entre o último raio da fenda de cima e o primeiro raio da fenda de baixo é justamente d menos a seno de θ, certo? E esse ângulo aqui é justamente o ângulo que é o ângulo de fase entre o último raio da fenda de cima e o primeiro raio da fenda de baixo, certo? Então, se d menos a seno de θ está para lambda, esse aqui está para 2π, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou passar esse π
multiplicando aqui e vou abrir esse parêntese. Abrindo esse parêntese, a gente nota que esse Qi sobre 2 é igual ao quê? É igual a πd sobre lambda seno de θ menos φ sobre 2, certo? Eu vou passar esse φ sobre 2 para a esquerda, de forma que a gente pode escrever esse Qi mais φ sobre 2, a gente pode escrever Qi mais φ sobre 2 como o quê? Como sendo πd sobre lambda seno de θ. E esse d é um parâmetro do problema, que é a distância entre o centro de cada uma das duas fendas, tá certo? Então, a gente está começando a escrever os resultados nossos em função de parâmetros do problema. Então, esse Qi mais φ sobre 2 ele pode ser escrito como πd sobre lambda vezes seno de θ. Então, vamos definir aqui, só para ficar mais simples, vamos definir aqui uma letra aqui para beta, vamos chamar de beta esse πd sobre lambda seno de θ. Esse beta está relacionado à interferência. Por quê? Porque está relacionado à distância entre as fendas. Olha só, esse valor beta, olha só, vamos só pensar aqui. O que a gente quer descobrir é esse Eθ. Esse Eθ está relacionado ao φ, que ele está escrito aqui dentro do E1, e ele está relacionado a esse delta sobre 2. Esse seno de delta sobre 2 pode ser escrito como cosseno de Qi mais φ sobre 2. Só que esse Qi mais φ sobre 2 pode ser escrito desse jeito aqui, ó, é πd seno de θ dividido por lambda, certo? Então, vamos chamar de beta esse camarada aqui, ó, πd seno de θ dividido por lambda. Esse beta está relacionado à interferência. Por quê? Porque ele está relacionado a essa distância d. Quem é a distância d? Se vocês voltarem aqui na figura, essa distância d é a distância entre o centro das fendas. Se a distância entre o centro das fendas vai estar relacionada à interferência. Então, esse beta é um parâmetro que ele está relacionado aqui à distância entre as fendas, ao comprimento de onda da luz e à posição na tela de detecção, e ele está relacionado à interferência, tá certo? Ao fenômeno de interferência. E vamos chamar de alfa esse φ sobre 2. Por que eu vou chamar de alfa esse φ sobre 2? Para ficar mais simples, essa expressãozinha minha aqui, ó. Esse alfa eu estou chamando desse φ sobre 2, e o φ sobre 2, como φ, ele pode ser escrito como 2π a sobre lambda vezes seno de θ. Então, φ sobre 2, que é justamente esse alfa que eu estou chamando, ele vale πa sobre lambda vezes seno de θ, que é justamente o que a gente tinha descoberto lá em difração, tá certo? Então, olha só, enquanto esse beta é um parâmetro que é uma função que depende de todos os parâmetros do problema e está relacionada à interferência, esse alfa ele está relacionado à difração. Tá certo? Então, o beta ele vai estar relacionado à interferência e o alfa vai estar relacionado à difração. Vocês estão vendo que esse beta ele vai entrar aqui, tá certo? Não é θ, porque ele vai estar entrando aqui nesse cosseno, tá certo? E esse alfa vai estar entrando aqui nesse seno de φ sobre 2 por φ sobre 2. Então, a gente chega, enfim, depois dessa contalhada toda de trigonometria, aqui, desse tanto de ângulo, esse tanto de confusão, espero que tenha dado para entender, de verdade. Desculpem aí qualquer confusão, eu tô exausto, acho que vocês também estão com essa pandemia, essa bagunçada toda. Desculpa se tiver ficado confuso, mas nós chegamos, enfim, à amplitude do campo total na tela de detecção. A amplitude do campo total na tela de detecção é o quê? Olha aqui, ó, eu vou escrever termo por termo. Tem o 2 aqui, tem o 2 aqui, certo? Tem o E1 aqui. Quem que é esse E1? Esse E1 é esse camarada aqui, que ele está aqui, ó. Então, tem o E1. E tem o seno de delta sobre 2. O seno de delta sobre 2 é o cosseno de Qi mais φ sobre 2, que é justamente o cosseno de beta. Então, eu tenho um termo aqui que está relacionado à interferência e eu tenho um termo que está relacionado à difração. Tá certo? O termo que está relacionado à difração faz parte desse termo aqui que eu coloquei em verde. O termo relacionado à interferência faz parte desse termo que eu sublinhei de rosa aqui. Tá certo? Então, a amplitude do campo total na tela de detecção ela é justamente esse camarada aqui. Ah, Léo, e aquele seno de ômega t mais o ângulo? Ele também vai estar fazendo parte desse campo na tela de detecção. Mas como a gente vai estar interessado na intensidade da luz na tela, a intensidade vai estar relacionada ao quadrado desse sujeito aqui. Então, vai bastar para a gente estudar essa amplitude, tá certo? Então, espero que tenha dado para entender.
para um pouquinho nesse slide e tenta entender todos esses parâmetros e todas essas contas aqui. Isso aqui vai ser importante demais para vocês. Então, tenta entender todos esses parâmetros, fazer todas essas contas desses ângulos, entender o que a gente fez aqui, tenta entender isso aqui com calma, certo? Então, vou continuar aqui, ó. Então, nós chegamos, enfim, à amplitude do campo total na tela, tá certo? A amplitude do campo total na tela de detecção é esse camarada. Esse beta, ele está relacionado à interferência. Esse alfa, ele vai estar relacionado à difração. E a intensidade da luz na tela, que é, de fato, o que a gente vai detectar? A gente vai detectar a intensidade da luz na tela, certo? Ela fica dessa forma aqui. Ela tem aqui uma amplitude máxima, esse camarada aqui que eu chamei de I máximo, ele vai ter a ver com aquelas constantes, ε0, C e tal, e vai estar relacionada também, esse é zero, mas o que vai ser importante aqui pra gente? Que olha só, eu tenho esse camarada aqui ao quadrado, seno de alfa sobre alfa ao quadrado, e eu vou ter esse cosseno de beta ao quadrado na intensidade. Por que eu vou ter esses camaradas? Porque a intensidade vai estar relacionada ao campo elétrico ao quadrado, tá certo? Então, eu tenho aqui o quadrado de cosseno de beta e eu tenho o quadrado de seno de alfa sobre alfa, tá certo? E isso aqui vai ser um negócio interessante. Por que vai ser um negócio interessante? Porque a gente chega, de fato, no gráfico da intensidade da luz na tela. A gente tem aqui, ó, o gráfico, na verdade, é só esse termo aqui em amarelo, tá certo? Que está aqui com esse achorado amarelo aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma figura de interferência, que é dada por essas franjas de interferência, que estão relacionadas a esse cosseno de beta, tá certo? Ao quadrado. Então, esse cosseno de beta ao quadrado vai me dar essas franjas de interferência, só que essas franjas de interferência, elas têm um envelope, e esse envelope é o quê? Esse envelope é dado justamente por esse envelope de difração, que é justamente esse cosseno ao quadrado de beta, ele está multiplicado por esse seno de alfa sobre alfa ao quadrado. Então, eu vou ter um envelope ali, eu vou ter alguma coisa modulando esse cosseno de beta ao quadrado. Então, olha só, eu tenho uma função cosseno de beta. Se eu tenho uma função cosseno de beta, um cosseno de beta é algo assim, né? Cosseno de beta é algo desse jeito aqui. Se eu multiplico esse camarada aqui por esse fator seno de alfa sobre alfa ao quadrado, eu vou ter um envelope desse camarada. E o envelope desse camarada vai dar justamente essa linha pontilhada aqui, ó, tá certo? Então, eu vou ter algo multiplicando esse cosseno ao quadrado de beta. Então, mas o que a gente detecta é justamente, é o que está mostrando aqui na parte baixa aqui da figura, a gente detecta algo dessa forma, que vocês estão vendo que é justamente esse gráfico amarelo aqui, ó, que vai ser o cosseno ao quadrado de beta vezes esse envelope. Esse envelope é justamente o envelope que a gente chama de envelope de difração. Certo? Então, a gente tem aqui todo o conteúdo de interferência e difração junto nesse problema aqui, que é um problema de fenda dupla, com a fenda um pouquinho mais larga, para me dar esse tipo de luz detectada na tela aqui, tá certo? Tentem entender isso aqui, tentem fazer esse gráfico aqui, ó, tentem brincar com esse gráfico aqui e falar assim, peraí, se eu tiver um cosseno ao quadrado multiplicado, por exemplo, por uma gaussiana, o que vai me dar, né? Se vocês tentarem brincar com isso, o cosseno ao quadrado é algo dessa forma aqui, ó, certo? Uma gaussiana é um sujeito dessa forma aqui, ó, certo? Se eu pegar o cosseno ao quadrado, que é esse camarada rosa, e multiplicar pela gaussiana, o que eu vou ter, né? Eu vou ter algo assim, ó, eu vou ter algo aqui bem pequenininho e vou ter algo fazendo assim, ó, certo? Eu vou ter algo fazendo assim, ó, certo? Então, quem que é esse camarada? Esse camarada aqui que eu fizer, esse sujeito aqui, vai ser o envelope gaussiano, que não é o caso que a gente está estudando aqui na esquerda, mas eu só estou tentando mostrar para vocês onde que a gente chegou, tá certo? A gente tem aqui um cosseno ao quadrado envelopado ou multiplicado por esse seno de alfa sobre alfa ao quadrado, tá certo? Que é o que vem da parte de difração. Então, o que a gente detecta é isso aqui. A gente tem uma parte aqui de difração em conjunto com uma parte de interferência. A parte de interferência vem desse cosseno ao quadrado de beta, a parte de difração vem desse seno de alfa sobre alfa ao quadrado, que vai me dar um envelope dessa franja de interferência, certo? Espero que tenha dado para entender. Essa figura aqui da direita é só para vocês tentarem entender qual que é a ideia desse envelope. Se eu pegar aqui um cosseno ao quadrado, que é essa figura rosa aqui, e multiplicar por uma gaussiana, o que eu vou ter vai ser um cosseno ao quadrado envelopado por uma gaussiana. Envelopado por quê? Porque eu vou ter aqui um camarada aqui que é zero, é praticamente zero multiplicado pelo cosseno. Então, esse termo aqui vai dominar aqui quando eu estiver distante aqui do centro da gaussiana, e eu vou ter esse camarada fazendo isso aqui. Isso aqui é muito estudado, por exemplo, em quântica, quando a gente estuda, por exemplo, partícula livre, tá certo? Mas
esquecendo essa parte de quântica, essa parte aqui que eu desenhei, a ideia nossa foi essa aqui, ó, estudar interferência e difração e chegar nesse resultado para a intensidade da luz na tela. A intensidade da luz na tela ela é dada por um tamanho máximo, mas só que ela tem aqui um cosseno ao quadrado de beta, que vai me dar a franja de interferência, e essa franja de interferência vai estar envelopada por uma parte de difração, que é esse seno de alfa sobre alfa, tá certo? Que vai me dar justamente esse tipo de figura aqui embaixo, quando eu trabalho com interferência e difração. Os vídeos ficaram longos, eu sei disso, eu sei que isso é ruim, isso não é muito didático, mas eu empolguei e fui fazer os vídeos e é assim que vai ficar. Espero que tenha dado para entender essa parte de interferência e difração. A gente juntou as duas partes, a gente juntou um problema que antes a gente tinha trabalhado com um problema de fenda dupla, com as fendas muito pequenas, e aí a gente aumenta um pouquinho essas fendas e fala assim, ah tá, a gente pode ter uma coisa que mistura aí a parte de interferência de fenda dupla com a parte de difração por uma fenda só. E a gente fez isso estudando fasores, a gente fez o cálculo até bastante rigoroso, se vocês voltarem aí, derem uma pausa, aconselho vocês a fazerem todas essas contas e tenta sentar e fazer essas contas, gastar lápis, gastar borracha, fazer essas contas de fasores. Espero que tenha dado para entender. Por enquanto, essa unidade nossa 2 vai finalizar por aqui. Se der, eu faço mais coisas, mas vamos ver como é que vai rolar. É isso, fiquem bem, um abraço, falou, tchau.